apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. E no capítulo 5, o título do livro é: O diácono gente boa sabe lidar com palavras, comportamentos, ambições e vícios. Hoje, na EBD, nós estávamos refletindo sobre a maldade que há em nossos corações. E com o diácono não é diferente. O irmão mais consagrado que nós conhecemos trava uma batalha interna. As pessoas com o semblante mais puro que nós conhecemos travam batalhas internas. Aquela irmã mais meiga, aquele irmão mais gentil, trava batalhas internas. Os sem vergonha também, mas eu estou falando só para a gente deixar claro que aquelas pessoas, não sei vocês, mas eu, em minha experiência pastoral, alguns irmãos que se eles não compartilhassem comigo suas lutas, eu não acreditaria, porque eu os achava até mais crentes do que eu. Então todos nós temos limitações, todos nós temos falhas, todos nós queremos nos livrar de algumas coisas que nos assombram, todos nós. E é claro, tem aqueles que vivem na negação. Talvez por isso seja tão gostoso falar mal dos outros, né? Porque quando eu falo mal dos outros, é como se eu fugisse de situações que eu gostaria que não houvessem em mim. E nesse caso, se você reparar o texto que foi lido a respeito da irrepreensibilidade do bispo, você vai ver um advérbio de modo ali quando fala do diácono: igualmente, da mesma forma, assim como. E aí você vai reparar que exige-se do diácono, embora o papel seja outro, mas exige-se dele algo semelhante. E nesse caso aqui, quando nós falamos sobre lidar com palavras, comportamentos, ambições e vícios, não é porque o diácono ele não pode ter dificuldades nessas áreas, mas é de ele aprender a lidar com isso. Outro dia meu filho estava falando que sentia medo, e eu falei para ele que o pai dele também sente medo. A diferença é que ele tem a mim. A quem eu tenho? Entende? Então, ou seja, eu preciso resolver. Eu preciso proteger, embora homem que protege família hoje é macho tóxico, né? Mas, deixa pra lá. Então, eu entendo que eu preciso proteger a minha família. Eu preciso defender o meu filho. Eu preciso orientar o voo dele. E medo, claro que eu tenho. Mas vou com medo mesmo. Não tem outro jeito. Até porque, quando eu era menino, pensava como menino. Depois de adulto, agora eu tenho que dar o meu jeito. Porque o Batman não vem. Então, nesse caso aqui, nós não estamos dizendo que o diácono ele não pode ter limitações. Mas ele precisa aprender a lidar com elas. Porque conforme o diácono Gilvan falou agora há pouco sobre a necessidade e a inspiração. O pastor precisa de gente para ajudá-lo? Claro. O pastor precisa de alguém para auxiliar. Porque para atrapalhar já tem o diabo, né, gente? Ele precisa de alguém para ajudar. Mas enquanto o diácono ajuda, também inspira. Pessoas estão observando. Pessoas estão vendo. Eu vi aqui agora há pouco a irmã emocionada ao se dirigir ao pai. Porque enquanto seu pai ministrava, ela observava. E é interessante isso, porque geralmente nós, como pais, nós estamos sempre na palestra, na preleção. Eu já te disse 1 milhão de vezes, eu já falei. Só que se nós observarmos bem, o que vivemos e o que fazemos influencia mais do que aquilo que falamos. E diz aqui o texto, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos,
homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. E eu peço a ajuda do meu irmão ao piano para compartilhar um hino que já cantamos várias vezes e tem uma mensagem muito bonita e que ao mesmo tempo para mim é como se fosse uma oração. Há áreas da minha vida que eu quero tratar, que eu quero vencer. Há pessoas que eu preciso insistir, senão não dá para amar. Há temores que eu não gostaria que houvesse em meu coração. Mas, como disse o apóstolo, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Só que existem pessoas olhando para mim. Existem pessoas para abençoar. Existe missão para cumprir. E aí eu lembro desse como uma oração. Tua voz estou convocar-me quando estou de um beijo nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. E aí, meus irmãos, essa é a batalha, até chegar aquele dia. E como eu falo sobre isso aqui no livro, é falando sobre o chão de igreja. Estava conversando agora há pouco no café com o pastor Bruno, não é isso? Isso. Estava conversando com o pastor Bruno, até ser interrompido por um diácono. E estávamos conversando sobre gestão de igreja, questões burocráticas, administrativas. E o contraste que há entre o coração sonhador do pastor e a realidade matemática dos números. E que muitas vezes a gente tem dificuldade, por quê? Porque o lado direito do cérebro vê aquele monte de coisa boa acontecendo, mas entre o ponto de partida e o ponto de chegada, temos becos e vielas, vales e montanhas. Temos o lado sombrio do ser humano, temos as disputas, temos as maldades,
Temos a atuação do fruto do Espírito, mas a manifestação das obras da carne. E não é fácil ter esse equilíbrio espiritual diante de tudo isso. Claro que eu estou falando poeticamente. No nosso papo a conversa foi mais reta e as palavras foram mais feias. Mas precisamos aprender a lidar com isso. O diácono, gente boa, sabe lidar com as palavras. Ele é um homem de palavra. Ele é um homem digno. Há tempos atrás se falava muito acerca de reuniões secretas de diáconos. Devido a isso, alguns pastores, eu peguei esse termo, tá, gente? Proibiam reuniões nos lares. Na minha época de jovem eu não entendia isso. Outros nem tiravam férias. Eu vi isso também. Já que alguns temiam não ser mais o pastor da igreja no seu retorno. Eu vi isso também. O pastor voltar e não ser mais ele. Meninos, eu vi. O verdadeiro diácono vai se preocupar com o uso que faz das palavras. Ele está na igreja para restaurar a comunhão, para desimpedir o pastoreio, para atender necessidades. Há pessoas que estão ocupando o cargo, mas que arrumam mais problemas para o pastor e para a igreja do que irmãos que não foram consagrados para o diaconato. É triste. O diácono, gente boa, deve ser digno. Você pode até não gostar dele, mas precisa admitir, ele tem caráter. Quem é que nunca conheceu esse diácono? As pessoas ficam irritadas, elas ficam chateadas. O pastor às vezes passa a madrugada sem dormir, lembrando dele, mas ninguém pode dizer que ele está errado. Eu acho que aí é que dá raiva, né? Porque é uma pessoa correta. E você queria que ele tivesse errado, mas ele não está, porque ele tem caráter. E é interessante. E que se você é crente de verdade, você é obrigado a voltar até ele e falar assim: irmão, desculpa. Quem nunca? Eu já. Então, nós nos deparamos com a situação em que esse obreiro, ele é conhecido de um jeito porque ele se empenha para viver corretamente, que ele não é incoerente, dizendo que se importa com a igreja, mas fazendo só o que bem entende, sem dar satisfação à igreja e ao pastor. É obrigatório que as pessoas percebam que somos limitados, falhos e humanos, mas isso não significa que somos perversos. Raiva a gente sente? Sente. Tristeza a gente sente? Sente. Eu sei que isso que eu vou fazer agora é uma maldade com a minha esposa, mas eu preciso fazer só para ilustrar, não é para me vingar dela não. Até porque eu volto para casa com ela, né? Então, eu mencionei isso na comunidade videira lá em Piratininga, Niterói, sábado da semana passada, em que o pastor José Armando Sidaco, pregando numa assembleia da Associação Batista Meritiense, falando, né, sobre a dificuldade de relacionamentos, aí ele mencionou a questão da vida a dois, em que ele falou: quem é que nunca sentiu vontade de esganar o cônjuge? Marido, vamos fazer um teste aqui. Você, qual marido aqui nunca sentiu vontade de esganar a mulher? Quem aqui já viu o pastor Sidaco pregando sabe que ele é desse jeito, né? Ou era, né? Não sei, não tenho notícia dele. Mas eu lembro que quando ele fez isso, um ou outro levantou a mão. Era uma assembleia associacional, todo mundo bonito, internado, engravatado. Até que ele perguntou para as mulheres: qual mulher que nunca sentiu vontade de esganar o marido? Mas foi tanta mulher levantando a mão, gente. Eu fiquei impressionado. Eu dei o azar de olhar para o meu lado. A mulher que estava ao meu lado, levando o nome Silva, com a mão assim, e olhando para a minha cara como:
Ou seja, somos humanos, irmãos. Sentimos raiva, ficamos magoados. Acontece. Não sei você, mas tem música evangélica que, se tiver no YouTube, se tiver no CD, eu pulo, porque eu ainda não estou tratado. Eu lembro de um crente e dói. Somos seres humanos. E eu não vou arrotar pureza aqui para você. Até porque se eu estou desafiando você, eu não posso fingir. E então nós olhamos para isso e vimos que assim, que saibam que você é limitado, que você é humano. Mas que saiba que você luta, contra o lado sombrio da sua humanidade. Não dá mais para brincar com aquele negócio de lado negro da força, né, gente? Não pode mais, né? Tá arriscado um branco, loiro, azul, olhos azuis me processar. Tá desse jeito, né? Que Deus me guarde, que eu não fale mais que o gordo é gordo, que o velho é velho, que o preto é preto. Deixe isso quieto. Então, o diácono, gente boa, busca lidar honestamente com as palavras. Ele disse: você pode confiar? Né? Perdão, ele disse: você pode confiar. O diácono que promete ir e não vai, entra na escala e não aparece. Deus do céu, gente. Lá em Caxias acontece isso. O presidente escalou bonitinho, fizeram reunião, gente. E reunião de batista. Peça a palavra, data velha, comissão, grupo de trabalho, né? Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra, vamos fazer uma reunião, né? E aí, nesse caso, diante daquilo tudo ali, estabeleceram, registraram em ata. O diácono tem presidente, vice-presidente, diretor e comissão, tem 10 diáconos, tem 17 departamentos ali dentro, resolveram tudo. E o cara não foi nem para ligar, gente, pelo mãe do guarda. E então, nós olhamos para uma situação dessa, né? Marca compromisso e foca sem dar satisfação a ninguém, perde a credibilidade como diácono e como crente. Aí, em vez de promover a paz, ele é um causador de murmuração. Porque eu não sei você, mas assim, muitas vezes, perdão, gente, muitas vezes, problemas surgem na igreja não porque eles são problemas de ordem pessoal, mas são de ordem operacional. Já viram aquela situação de o ar está muito frio, o ar está desligado? Aí você regula, agora está gelado demais. Aí depois esquenta de novo. É uma questão operacional. Mas quando você vai ver, tem alguém murmurando. Entende? Então, muitas vezes a murmuração ela acontece e ela poderia ter sido evitada. De repente, uma ligação. Fulano, não vai dar para aparecer. Aconteceu um imprevisto. Até porque nisso que todo mundo sabe o que está acontecendo, eu sei que eu dar satisfação sobre a Bíblia pode parecer bobeira, mas eu vivo entre seres humanos, então não custa nada os irmãos sentirem empatia, porque quem nunca passou por isso saindo de casa? Entende? Quando eu falo, né, sobre a extroversão da minha criança e a introversão da mãe dela, né? Quem aqui nunca passou por isso? Então, ou seja, quando a gente conversa, se entende, resolve a situação. Agora, quando a gente não conversa, a possibilidade de alguém julgar mal é tão grande, gente. É tão grande. Eu lembro que eu fui ao debate 93, eu fui ao programa dos arrebatados na semana... semana passada foi, eu terminou ontem, então semana retrasada, né? No sábado retrasado, e a pessoa da segurança que me atendeu me deu um bom dia, mas tão seco, tão seco. Aí aqui dentro eu comecei a pensar, poxa, mas é uma rádio evangélica e tudo e tal, cadê aquela coisa do sorriso na voz? Aí depois, quando eu estava procurando uma tomada para carregar o meu celular, essa mesma pessoa chegou para mim, olha, tem uma tomada ali e tudo tal. Aí, quando essa pessoa falou comigo, eu me liguei. É o jeito dessa pessoa falar. Ou seja, ela não foi ríspida, ela não foi grosseira. Ela só não fica com a cara escancarada igual a mim, só isso.
Agora, até eu chegar a essa conclusão, primeiro eu pequei. Entendeu? Primeiro eu julguei. E isso acontece. Por exemplo, tem gente que me vê desse jeito e fala assim, esse cara quer alguma coisa. Fica rindo para todo mundo. Entende? Agora, se a pessoa parar para pensar, não pode ser o jeito dele, ele não pode gostar de ser assim. E por aí vai. E aí, nisso, voltando para cá, a pessoa, quando ela promete, não cumpre, fala, não faz, não tem responsabilidade, ela faz as outras pessoas pecarem. Mas quando ela chega e explica, já resolveu boa parte da situação. Uma pessoa equivocada no ministério diaconal não sabe lidar com as palavras e não observa o seu comportamento do mesmo modo que observa o comportamento dos outros diáconos, dos membros da igreja e até do pastor. Gente, nada melhor do que alguém que tome conta da própria vida. Porque quando você toma conta da própria vida, você melhora. Agora, quando você toma conta da vida alheia, você não melhora. Está arriscado você arrumar até mais problemas. Eu costumo brincar quando as pessoas falam assim, tá sabendo? Não, eu moro em Caxias. Cheguei aos 51 anos sem saber de nada e nem quero saber. Viu o que aconteceu ontem? Eu. Viu com que roupa fulana veio? Eu não sei de nada. Então, aí às vezes eu estou aquele cafezinho dos professores, né? Aí de repente um vai, puxa um assunto e fala, eu não sei. O que você acha, Romeu? Sou pato novo e pato novo não dá mergulho fundo. E a gente vai vivendo. Então, o uso das palavras, gente, palavra gera sentimento, gente. Palavra gera pensamento. Chega para uma criança e fala assim, rapaz, você fez isso muito bem. Olha como a criança vai reagir. Chega para um homem numa discussão e fala assim, você não está entendendo. Rapaz, às vezes não está entendendo mesmo. Mas o você não está entendendo vai subir a ira do cara. Então, as palavras, elas são muito importantes. Muito importantes. Tanto é que hoje em dia, aquilo que George Orwell falava lá na década de 40 sobre corrupção da linguagem, hoje, qualquer coisa é qualquer coisa. Eu cresci sabendo que era mulher, hoje o que é mulher? E aí, o fulano é negro ou o fulano é branco? Vai para a cadeia, ele é negro. Para a cota de médico, e aí, ele também é? Então, aí, o que é o que hoje em dia? O que é o certo? O que é o errado? O que é justo? O que não é justo? Então, você vai percebendo que, assim, hoje em dia, a nossa guerra é informacional. A batalha está nas palavras. O que aconteceu? A questão não é o que aconteceu, é o que se fala do que aconteceu. Só que a nossa verdade é uma pessoa. A nossa verdade não é um discurso. Então, para a gente, a verdade ainda é absoluta. Quem diz que a verdade é relativa também está usando uma verdade absoluta, porque não tem como você afirmar que a verdade é relativa sem essa verdade ser absoluta. Eu não estou maluco. Vamos seguir. Então, o diácono, gente boa, não está livre de ser cobrado, mas vai se empenhar para não ser de novo. Claro que isso tudo não se refere apenas a diáconos, mas os diáconos devem considerar, até porque são oficiais da igreja junto ao pastor, para o cuidado com o povo de Deus. Lembra? Igualmente. Igualmente. Não, mas ele é um pastor. Igualmente. Lembre-se de igualmente. Igualmente. Então, eu não sei se você consegue perceber, né, que a distinção que eu vejo nesse capítulo é que, enquanto o pastor não pode ser dado ao vinho, o diácono não pode ser dado a muito vinho. Tirando isso, igualmente está valendo. Voltando para cá para o texto, o diácono, gente boa, não se permite viciar por nada.
Eu não estou dizendo que você não vai, obviamente. Vamos pensar. A gente está buscando sempre o quê? Prazer e repouso. Quem aqui é da minha geração lembra do seletor. Você queria mudar de canal, tinha que levantar do sofá, sair daquela coberta quentinha e mudar de canal. Então o que se fazia? Deixava lá. Mas a vida começou a melhorar e a gente começou a comprar TV com controle remoto. Agora nem para mudar de canal a gente levantou mais. Queria ver um filme? Tinha que ir à locadora. Às vezes era longe de casa. E aí você depois voltava, depois tinha que ir de novo para devolver. Agora não. Agora você clica e vai. Antes, para ter uma refeição, e vi minha mãe matando galinha. E o bicho se mexendo depois que estava sem cabeça, era mal barato, né? Hoje não, hoje eu tenho dor, gente. Mas assim, criança, eu ficava encantado com aquilo. E aí, nisso, hoje você vai lá, compra um negócio que já está semi-pronto e faz. Você esquenta uma coisa com ondas, aí você pega a gordura trans, né? E aí nisso você come um negócio ali, uma comida que, por exemplo, de natural não tem mais nada, e aí nisso com conforto, a gente vai se viciando. Porque na cabeça do crente, vício é cachaça. O crente não bebe cachaça, eu acho. Aí nisso, vício para o crente é o quê? É maconha, cocaína. Então, sabe, crente não tem vício. E o WhatsApp não é vício não? As vozinhas do TikTok, já viu como é que as vozinhas ficam no TikTok? Se bobear, a vozinha fica lá 2 horas. Né? Então, se você reparar, vício faz parte. O vício é como se fosse um outro nome para o hábito. A diferença é que o vício não é planejado, o vício não é uma coisa perseguida. Você acaba se deixando levar por ele. É aquela coisa de você não pode beber café, mas terminou de almoçar. Tem café? Entende? O problema não é o hábito em si, é quando aquele hábito prejudica a sua vida. Daqui a pouco você não está fazendo mais nada por causa daquele vício. E aí você pode pensar no vício que você quiser. O diácono, gente boa, não se permite viciar por nada, seja vinho, TV, internet, comida, pornografia, cargo na igreja. Às vezes o indivíduo nem tem muito gosto de fazer, mas ele gosta da posição. Ele não está afim a responsabilidade. Gente, vamos pensar na responsabilidade? A responsabilidade é um negócio que a gente não está muito afim. Mas a posição é um negócio interessante. Está vendo fulano de tal? Fulano de tal é isso. Agora, e o dragão que tem que matar? E o leão que tem que domar? E a conta que tem que pagar? Essa parte a gente não quer. Quantos de nós aqui na adolescência não queríamos nos tornar adultos? Aí conhecemos o boleto. E aí eu comecei a entender por que os adultos diziam que queriam voltar a ser criança. Aí é que está a questão. Que nem eu gosto de usar a música popular, a matéria da CNN, para as aulas de interpretação de texto. E aí nisso, eu geralmente vou a música da década de 80, alguma coisa assim. Tio, bota uma música do Oruan. Aí eu até pensei naquela, né? Antes de você matar, né? Mas aí o que acontece? Não, essa daí pelo menos não tem palavrão. Aí nesse caso eu falei, gente, se esqueceram? Eu sou maior de idade aqui. Eu sou maior de idade. Para vocês não pega nada. Não, mas a tropa do Oruan não tem palavrão, tá? Mas tem conotação sexual, não dá. Imagina o pai de vocês ouvindo um negócio desse.
Então, ou seja, a posição, ela tem um custo junto. Então, eu sou o professor, eu sou a autoridade, mais ou menos, né? Eu sou a autoridade, eu sou o professor, eu sou o adulto. Isso significa que se um rapazinho tiver namorado pela menina ali, e eu fingir que não estou vendo, o pai vem roncando para cima de mim. Entende? E não é metáfora, vem roncando mesmo. Entende a situação? Ou seja, todo mundo quer o privilégio da posição, mas junto com o privilégio vem o custo. É linda a maternidade, é bonito ver uma mulher grávida, a gente vê as homenagens para a mãe. Agora, tira todo esse glamour aí. Ô mãe, ô mãe, ô mãe. E aí? Acontece alguma coisa? Esse menino tem mãe não? Já viu? Ninguém lembra do pai. Cadê sua mãe, menino? E aí? Às vezes até o pai. Ó, seu filho. Tá dando para entender? Então, ou seja, você vai vendo que junto com a posição vem o custo. Aí tem gente que quer a posição, mas não quer o custo. Aí não dá, gente. Vai dar dor de cabeça. Então, muitas vezes a pessoa está viciada nessas coisas. O diácono, gente boa, além de ser prudente, está muito ciente de que até coisas boas podem viciar. Até coisas boas. Então eu preciso ter cuidado. Lá em casa, vitamina C faz parte da nossa vida. E eu, depois de alguns janeiros, eu também, vitamina D faz parte da minha vida. E ácido fólico também, para manter os tecidos aí, certo? E no caso, né, do meu pequeno, porque ele presta atenção no que eu falo, então tem que ter cuidado. Aí nisso, a vitamina C é adocicada. Aí eu quero mais uma, já ouviu falar de hipervitaminose? O que é isso? É quando você tem vitamina demais e o corpo já começa a ter problema por causa disso. Não, eu não quero morrer. Então, só uma vitamina. Coisa boa também pode prejudicar. Gosta de um doce, né? E eu falei, ó, tem gente que deixa de enxergar por causa de doce, tem gente que perde dedo por causa de doce, tem gente que perde pé por causa de doce. Aí talvez alguém diga assim, mas isso não é conversa com uma criança. Claro que é. Claro que é. Ele vive num país em que os agressores são protegidos e as vítimas ninguém lembra delas. Ele vive nesse país. Ele vive nesse país que você tem que lutar para ser honesto, porque tudo te empurra para não ser. Ele vive num país em que se ele pegar uma caixa de bananada para vender, ele pode tomar uma cacetada. Mas se ele correr, puxar um cordão folheado a ouro de uma vozinha e a dona quebrar a bacia, não tem gente para bater nele, ele some. Então eu preciso preparar meu filho para viver nesse mundo. Não tem para onde correr. E aí nesse caso, se coisas boas, como aquele docinho, né? Se coisas boas ocupam o lugar de Deus, elas se tornam pecado. Isso pode ser namoro, filho, marido, pode ser qualquer coisa. Ministério. Isso. Eu posso idolatrar o ministério. E a Bíblia diz que onde há ídolo há demônio. Esse é o caso. A gente muitas vezes não se detém, né? Que jogar bola não é pecado, desde que não roube o tempo do seu ministério. Ah, pastor, eu amo jogar bola, que bom. Só que você é um diácono, você está deixando o seu ministério desassistido. Tenta equilibrar isso aí. Deus não é contra você jogar bola, mas Deus é contra você ser irresponsável. E então, é pecado quando o lazer e o prazer viciam o crente. O diácono, gente boa, não é amigo de lucros desonestos. Gente, não é errado ganhar dinheiro. Disseram pra gente, né, que ganhar dinheiro é errado. Não é errado. A gente sustenta missionários com o quê? A gente compra fralda para as crianças com o quê? A gente come arroz com feijão com o quê? Eu tive
uma diaconisa no meu ministério que ela, no momento de oferta, ela falava assim: como é que a gente vai pagar o salário do pastor se você não for dizimista? Eu ficava pequenininho, gente, caramba. Eu pensava assim, não tem um outro jeito de persuadir a igreja, não. Mas tá dando para entender? Ou seja, o dinheiro faz parte. O amor, a adoração, o culto ao dinheiro é que é o problema. Aí a gente aprendeu a ter bronca do dinheiro, mas não é estranho. O cara faz concurso público para quê? Para não ser demitido. Vamos vendo. Ser empreendedor no Brasil é complicado. É fiscalização daqui, é documento de lá, é problema daqui, é justiça de lá, não sei o que lá. Vou logo para ser funcionário público e ficar lá dentro. Se eu for funcionário, daqui a pouco você mandar embora. Escala 6x1, né? O cara acorda 5 da manhã, vai dormir 11 da noite. E deve dar uma dor no coração, né? O camarada, por exemplo, ele ganha 1.000 e poucos reais passando isso tudo e vê alguém ganhando coisa de 1.000 reais só porque tem filho. Mas caramba, gente, deve ser bravo, né? Com todo respeito, eu estou me colocando no lugar do assalariado, tá, gente? Por mim, todo mundo ganharia dinheiro, entende? Quisera eu, imagina, pô, arrumei 3 filhos, mais dinheiro, 4 filhos, mais dinheiro, quisera eu, mas é o seguinte, estou tentando me colocar no outro lado. O cara que pega 2, 3 horas de ônibus para ganhar um salário de nada. Então, pense comigo o seguinte: o problema não está no dinheiro, o problema está no amor do dinheiro. E esse amor do dinheiro é que faz o lucro desonesto. Eu vou prejudicar meu funcionário, eu vou roubar do meu patrão, eu vou fazer as coisas ilegalmente. O brabo de ilegalmente é que aqui no Brasil nem tudo que é legal é justo, né? Esse é o problema. Mas ainda assim, eu sou crente. Se eu sou crente, eu tenho que agir direito. Mesmo num país de leis injustas. E a gente não pode confundir a legislação brasileira com justiça. Eu tenho que financiar a propaganda eleitoral, dar dinheiro para um partido político sem eu querer dar, pode ser legal, mas eu não acho justo. Até porque eu acho que eles têm uma vida melhor do que a minha, para me representar. Então, nesse caso, e não me representam, porque eu sou pobre. E aí, não, meu filho diz que eu sou rico, eu só não tenho dinheiro. Então, nesse caso aqui, né, ele não é amigo de lucros desonestos. Terminando, gente. Ele sabe que sua autoridade está na sua vida e que sua vida é tudo o que ele deve proteger para ter credibilidade. Mais nada. Mais nada. Se ele é um homem casado, aquela dona que está de brincadeirinha com ele, ao mesmo tempo que está de brincadeirinha com ele, se ele escorregar, ela fala que ele é crente safado. Aquela mesma moça que vem para a igreja com o decote mostrando as coisas, vai dizer que ele olhou. A única coisa que o diabo, gente boa, tem é a sua própria vida. Mais nada. Porque se bobear, até a reputação dele pode ser prejudicada. Hoje em dia existe calúnia. Vivemos na era da pós-verdade. Eu cresci ouvindo que contra fatos não há argumentos. Hoje em dia, claro que existe. É a tal da narrativa, palavra tão bonita, né? Usada para tanta coisa perversa. E então, sabemos que o fato de haver um pastor que compra e não paga, não significa que o ministério pastoral seja algo ruim. Não podemos desonrar o ministério diaconal por causa de um diácono mentiroso. É isso que tem gente que não consegue discernir. O ministério é uma coisa, o ministro é outra. O fato de eu não ser um bom marido não significa que o casamento seja algo ruim. O fato de uma mãe abandonar seu filho não significa que a maternidade seja uma coisa ruim. O que acontece é que somos humanos e seres humanos fazem coisas ruins por causa do próprio egoísmo, lembra? Voltando à escola bíblica hoje pela manhã, a promessa do Éden, eu quero ser o centro. Tudo tem que girar em torno de mim. Tudo tem que me agradar. Se eu vou atropelar alguém, não estou nem aí. A igreja não pode ser desacreditada porque há membros que não amam evangelização nem missões. Uma coisa é o que Deus instituiu. Outra coisa bem diferente é o que os homens fizeram
com o que Deus instituiu. Eu lembro de uma situação quando algumas pessoas falam eu estava, foi até nesse, acho que foi, não sei se foi em off ou se foi ao microfone, quando falaram de dinheirão do pastor, que o Dedé e a Lili, não sei se vocês sabem, são personagens, são caricatura de crentes, né? Aquele espiritualzão, né? E aquele crente sem vergonha, então eles são isso daí. Aí eu falei assim, eu quero saber onde está essa igreja do dinheirão. E é interessante. A igreja, se o pastor ganhar R$1.000, o pessoal acha que ele ganha muito. Está dando para entender? Aí eu olho para isso, eu falo assim, gente, peraí. Se a vida do pastor é tão boa, por que a gente não tem a membresia toda querendo ser pastor? É incoerente. Todo mundo dizer que o pastor tem vida boa e ninguém quer ser pastor. Cadê os jovens se voluntariando para o ministério pastoral? Não vem com negócio de 30 anos para cá, não. 30 anos não é jovem há muito tempo. Quer dizer, hoje em dia, né, corrupção da linguagem, qualquer coisa é qualquer coisa. Tem gente que vai dizer que eu sou jovem. Então, nesse caso, por exemplo, raciocina comigo. Eu sou de um tempo que o cara de 17 anos, ele estava indo para o seminário. Será que é o meu? Não, não é o meu não, parou. Então, aí nisso, não, porque disse que pastor também acorda tarde, né? Aí nesse caso, a gente falou tanta coisa de pastor, que às vezes eu fico com raiva de pastor só de escutar falar. Aí nessa brincadeira, né? Vida cômoda, isso, aquilo, outro tal. E aí eu cheguei outro dia, né? Eu falei para esse Dedé mesmo, personagem lá, eu falei, olha só, a última igreja que eu pastoreei, a igreja ficava entre duas facções criminosas. Irmãos, podem me julgar agora, mas sabe o que é você orar pedindo a Deus para ter uma facção só? Perdão, gente, eu sei que o que eu orei estava errado. Mas eu não penso que oração é para eu convencer a Deus, não. Eu penso que oração é conversa. E ele sabia o que eu estava sentindo. E aí eu tinha que passar por um terreno de uma facção para chegar no terreno de outra. E a igreja ela dava para duas ruas, então quando tinha guerra, eles saíam, passavam de uma rua para outra através da nossa. Imagina que o pastor entrar em contato com os irmãos e falar assim, não venha para o culto. Mas eu fui e fiz a live pelo Facebook para eles curtirem. Se morrer, morri. Aí quando eu escuto alguém falando de pastor, eu falo assim, ou essa gente não sabe o que é pastor, ou essa gente é mau caráter. Quando eu escrevi esse livro Diácono Gente Boa, por quê? Não sei vocês. Eu passei minha vida, mais da metade do que eu tenho de vida, eu tenho de crente. Né? Então, assim, dos 20 para cá, minha vida é só igreja. E aí, resistir aos diáconos, eles pularão em vós. Ou seja, é pior, né, do que o resistir ao diabo, gente. Então, aí eu observa bem, né, que assim, brincadeiras, o diácono é o X9 do pastor, ou o diácono é o cara que entrega a juventude para o pastor, ou o diácono é o cara que puxa o tapete para o pastor. Aí eu escrevi esse livro, sabe por quê? Eu conheci muita gente boa. Essa igreja onde eu passava esse sufoco, todo culto, todo final de culto, tinha a janta do pastor. Sabe o que é uma quarta-feira da noite? Uma quarta-feira, 9 horas da noite, você comer panqueca, lasanha. Uma igreja que não tinha 30 membros. E as diaconisas sempre com aquele cuidado para a janta para o pastor, sabe? Tinha pastor de pique lá em Belfor Roxo, que não era tratado com a honra que eu era. Só que a igreja era uma igreja modesta, não tinha como. Aí eu precisei trabalhar fora e aí não deu. E aí quando eu fui trabalhar, eu estou melhor que o pai do Cristo, tá, gente? Trabalho em 3 empregos. De manhã eu dou aula de língua portuguesa, à tarde eu sou auxiliar de serviços gerais, ganho mais como auxiliar de serviços gerais do que como professor. Aí nisso, toda quinta-feira eu tenho folga, né, de auxiliar de serviços gerais e dou aula de hermenêutica no seminário em Nova Iguaçu. E aí eu quero ficar rico mesmo, vocês viram, né? Aí, só que com trabalho, esse é o problema do Brasil. Aí nesse caso, eu falei que estava fechando, né, gente? Eu vou fechar.
Aí, nessa situação, eu gosto do que eu faço, tá, gente? Eu sei que eu gosto até demais, mas eu vou parar porque é até maldade com vocês. Então, em relação a isso, sabe, estou eu lá, limpando a área administrativa e uma técnica de segurança do trabalho falou, porque pastor é tudo malandro, né? Eu falei, você acha que se eu fosse malandro eu estaria lavando o seu banheiro? Não, mas você é diferente. Tem um monte de diferente aqui. Então não sei se dá para perceber. Tem uns caras que não honram o ministério? Tem. Mas a gente não pode jogar lama no ministério por causa desses caras. Seja ministério pastoral, seja ministério diaconal. Tem um monte de coisa ruim acontecendo nas igrejas, tem, mas tem um monte de coisa boa também. Filho de pobre não tem dinheiro para tratar de recuperação de vício em um lugar caro, não. Geralmente o quê? É uma igreja que faz um trabalho de parceria com não sei o quê. Falam muito mal da igreja. Tem até crentezinho falando mal de igreja no Twitter. Os caras falam mal da sua própria comunidade. O camarada foi para a faculdade, se acha um pouco inteligente. Agora ele já está começando a apontar o dedo para a igreja onde ele cresceu, onde ele aprendeu sobre Jesus. E agora ele se acha um paladino da verdade, da justiça, que tem que resolver os problemas da igreja, que não foram resolvidos há 2000 anos. E ele no Twitter vai resolver isso. Triste, gente. A igreja tem suas mazelas? Claro que tem, porque ela tem seres humanos. Seres humanos não são perfeitos. Agora, se não fosse a igreja, eu não estaria aqui, talvez nem tivesse vivo. Eu conheci a bebida antes dos 8 anos de idade. Se não fosse o Evangelho, eu não sei nem se eu estaria vivo. Por causa do Evangelho. Dos 20 anos para cá, eu não sei o que é colocar um gole de álcool na minha boca. E eu devo isso ao Evangelho. E o Evangelho chegou até mim, gente, não foi por uma nuvem, foi por uma igreja. Com gente imperfeita. Tem fofoqueiro? Tem. Tem mentiroso? Tem. Tem invejoso? Tem. Porque está todo mundo sendo tratado. Todo mundo. Até aquele que fala dos outros, que aponta o dedo, também está sendo tratado. Até aquele que se orgulha de não ter traído a mulher, mas é orgulhoso, está sendo tratado. Todo mundo está sendo tratado. Todos. Então, meus irmãos, que eu e você possamos fazer essa oração. Eu escuto a tua voz a me convocar. Eu sei que o Senhor está me chamando. E está me chamando para uma missão, não para um trabalho. Trabalho, o que você faz? Chega lá, trabalha, recebe o seu e volta. Missão é coisa de pai, é coisa de mãe. Imagina se mãe cobrasse hora extra. Imagine se pai fosse depender de reconhecimento de filho. Tem filho que só reconhece o pai depois que o pai morre, ou quando chega a ser pai. Até lá, meu pai está me levando de carro para a escola. Ele não sabe o que é pegar ônibus. E está reclamando do pai. O pai ia para a escola com um tênis maior do que o outro, porque os pais não tinham condições. E o filho não reconhece que está indo de carro. Entende? Sabe, que nós possamos ter a missão. Eu estou aqui para fazer o que Deus mandou. E se é para ser um diácono, que seja um bom diácono. Se é para ser crente, que seja o melhor crente que eu puder ser. Vamos ficar de pé? Tua voz e tua boca, pronto estou, vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego a te servir. Quero ser. Senhor, eu
vai usar. Quero ser que também eu seja como Espírito. O que sou, o que possuo, rasgo meu peito no mar de Deus, eu entrego para te servir. Desceu o pastor.